Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos gravar o Salmo de número 41. Eu demorei um pouco para gravar esse salmo porque meu computador pifou de vez. E aí eu tô me adaptando aqui para tentar gravar sem ele. Eu acho que o Senhor vai dar graça. Eu preciso mandar arrumar meu computador, gente, porque fica mais difícil sem você ter uma base, né, para você seguir. Mas amém. Diz esse salmo: abençoado é aquele que considera os pobres. O Senhor o livrará em tempos de dificuldade. E aí você lê esse salmo, você pensa que o Senhor ou que o salmista está se referindo somente às pessoas que não têm condições financeiras. Eu vejo um pouco mais que isso aqui. Eu vejo um pobre é aquele que está sem pão. E o pão da vida é Jesus. Então, o pobre, o necessitado, realmente é aquele que não tem a graça, a bênção do Deus de Israel sobre a vida dele. Esse realmente está pobre. Por mais dinheiro que ele tenha, ele pode estar cheio de bens, ele pode estar cheio de dinheiro, mas ele é um pobre coitado. E é esses que o Senhor quer que você cuide. Porque a palavra de Deus com relação aos pobres, mas o pobre que é justo, o pobre que conhece o Senhor, o pobre que serve o Senhor, esse não tem falta de pão. A palavra de Deus, o próprio salmista aqui já declarou: eu já vi muitas coisas debaixo desse sol, debaixo dessa terra, mas eu nunca vi um justo a mendigar o pão. Então, ele sabe que aquele necessitado, por mais que ele seja pobre, se ele for justo, se ele for fiel, se ele for temente ao Senhor, não vai faltar o alimento para ele. O Senhor não deixa faltar. O Senhor cuida até dos passarinhos, que não semeiam, que não ceifam, mas o Senhor cuida deles. Então, procura, quando você vai ler um versículo qualquer da Bíblia, não olha para a aparência mundana, para a aparência do mundo, aquilo que nós acreditamos como verdadeiro materialmente falando. Toda vez que você entrar nessa palavra, você entra num outro nível, você entra num nível espiritual de coisas. E quando o Senhor se refere a pobres, ele está dizendo aqueles pobres que realmente não tem nada. Porque quem não tem o Senhor no seu coração, quem não o serve verdadeiramente em espírito e em verdade, esse não tem nada. Não tem nada. Então vamos orar pelos pobres, né? Aqueles que estão sem o Senhor. E também, é claro, sempre que você puder ajudar um irmão que é menos beneficiado do que você, que tem menos coisas do que você, se você puder estender a sua mão, maravilha, você deve fazer isso. Seu coração é inclinado a dar. Todo aquele que ama o Senhor, ele tem uma inclinação a dar as coisas. Por quê? Porque o Senhor é assim, o Senhor é doador. E ele doa as coisas dele através de quem? Através de nós. Nós somos a mão que estende a mão de Deus para o próximo. Amém? Então pensa bastante nesse versículo com relação ao pobre que o nosso salmista aqui está se referindo. O Senhor o preservará e o manterá vivo. Nunca vai faltar pão, certo? E ele será abençoado sobre a terra e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Ser entregue à vontade dos inimigos de Deus é uma coisa muito séria. É ser entregue à vontade daquele que não faz a vontade de Deus. É ser entregue nas mãos do diabo. E o maior inimigo que você tem é você mesmo. Você tem que se vigiar. Você tem que vigiar seus olhos, suas vontades, seus desejos, porque é por aí que o seu inimigo te ataca. Através dos desejos do seu coração, porque o seu coração é enganoso, o seu coração te engana, o seu coração é mau, o seu coração é perverso, como diz a palavra em Jeremias, né? Coração é mau, o coração do homem é mau e perverso. Então não deixe que os seus inimigos, um deles é você mesmo, o outro é o diabo, que é um derrotado, vamos, né? Para quem tem o Senhor, o diabo não é um derrotado, mas ele está sempre ali, né? Espreitando para ver onde é a sua fraqueza, aonde é que você vacila. E ali ele vai tentar chegar perto de você.
Lembre-se que ele anda ao derredor, bramando como um leão. Ele não é um leão, ele aparenta ser um leão, porque o leão da tribo de Judá é Jesus. E ele anda ao derredor, mas ao redor de você, sabe quem está? O Senhor e os seus anjos. Então, vigia para que os seus inimigos não te afrontem, não te derrubem, não te tirem da presença de Deus. Essa é a maior vitória que o inimigo pode ter contra a sua vida, tirar você da presença, tirar a sua fé. Se ele roubar a sua fé, ele roubou tudo que você tem de mais precioso nessa terra. Aleluia! O Senhor o fortalecerá sobre o leito de enfermidade. Tu farás toda a sua cama em sua doença. Se você está no leito de enfermidade, saiba que o Senhor é a sua força. O Senhor é a tua cura. O Senhor é a tua fortaleza. O Senhor é aquele que pega na tua mão quando você está no leito de enfermidade. E Ele cuida de você quando você o ama verdadeiramente. Aleluia! E ele diz assim, ó: eu disse, Senhor, seja misericordioso para comigo, cura a minha alma, porque eu pequei contra ti. Quem não pecou contra o Senhor? Nós nascemos com a semente do pecado em nós, e nós, todo o tempo, nós estamos sujeitos ao pecado. Por isso que o Senhor fala, vigia o tempo todo. Você tem que estar vigiando os seus olhos, a sua boca, o seu coração, a sua mente, seus pensamentos, porque nós tendemos a pecar contra o Senhor todo o tempo. Então você tem que estar sempre em oração, você tem que estar sempre em jejum, você tem que estar sempre vigilante, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. E o seu coração é enganoso, ele vai tentar te enganar. E o diabo vai ver qual é a tentação que tem no seu coração para poder também roubar a sua bênção. Então não permita. E o Senhor vai curar a sua alma. O que mais tem nessa terra são pessoas que estão com a alma doente. Você nunca ouviu falar tanto em depressão, em opressão, em síndrome de pânico, em medo, em angústia, em tristeza, em amargura, como você tem ouvido agora. Por quê? Porque aqueles que não estão debaixo da proteção, debaixo do véu, debaixo da couraça, debaixo do sangue de Jesus, eles estão debaixo dessa ira do diabo, e ele quer roubar a coisa mais importante que você tem, que é a única coisa que você tem de verdade. Você não é dono do seu corpo, da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, você não é dono de nada, mas a sua alma é o que interessa para ele, e é nisso que ele vai atacar, é nisso que você tem que focar, a sua cura, a cura da sua alma, das suas emoções, para que nenhuma tristeza, para que nenhuma raiz de amargura, para que nenhuma angústia, para que nenhuma mágoa, para que nenhuma dor, que nada, nenhuma afronta chegue até o seu coração. Não aceite afrontas do diabo, não aceite a injustiça desse mundo, não se molde a esse mundo, não se amolde a ele, não se conforme, não entre na forma do mundo. Pense somente nas coisas que são do alto, nas coisas que são do Senhor para a sua vida. Meus inimigos falam mal de mim, quando ele morrerá e o seu nome perecerá? Olha a preocupação de Davi, né? Meus inimigos estão aí, Senhor, zombando de mim, falando mal de mim. Quando falam mal de você, na verdade estão falando mal do Senhor, porque se você o serve, não é contra você esse ataque, é contra aquele Senhor a quem você serve. E ele fala, os meus inimigos estão aí, Senhor, falando mal de mim. Quando é que o Senhor vai matá-lo? Quando que o Senhor vai derrotar os inimigos que me afrontam? Quando, Senhor? É uma pergunta do salmista, né? E se ele vem para me ver, sabe do que ele fala? Fala de vaidade. Seu coração ajunta iniquidade para si. Quando ele sai para fora, ele divulga isso. Sai falando mal, sai zombando, sai desdenhando, falando, é um bobo, é um fanático, é um idiota, só acha que Deus vai livrá-lo, acha que Deus pode tudo na vida dele, acha que Deus vai fazer justiça para ele, acha que Deus vai mandar dinheiro para ele. É isso que eles falam. É isso que eles falam. Eles ficam desdenhando do seu Deus. Mas ai deles, né? Todos aqueles que me odeiam sussurram juntos contra mim. Contra mim eles imaginam o mal. Mas ai daquele que fala mal de você e que arma armadilhas para aqueles que servem verdadeiramente ao Senhor. Ai deles.
um por um vão cair. Serão derrotados todos os inimigos de Deus nesta terra. Aleluia, eu sei disso, hein? Eles dizem, uma doença maligna se apegará rapidamente a ele, e agora que ele deita, não vai se levantar mais. Tem gente que é tão maldoso que deseja isso pro seu inimigo, né? Para alguém que ele considera seu inimigo. Ele olha e fala assim, vai pegar uma doença ruim, vai cair numa cama e nunca mais vai se levantar. Ai, 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 sim, o meu próprio amigo, o Davi falando, né? O meu próprio amigo em quem eu confiei, que comeu do pão comigo, levantou o seu calcanhar contra mim. Não foi o que aconteceu na Santa Ceia com Jesus? O próprio amigo dele o traiu, e o Senhor disse, né? Aquele que coloca o pão aí no bocado molhado junto comigo, é o que vai me trair. Ele já estava contando para os discípulos, ele já sabia quem o trairia, mas mesmo assim, ele foi fiel a Judas até o final. Ele permitiu, porque ele sabia, né, que ele estava cumprindo um propósito e era necessário, Judas era um instrumento de cumprimento das promessas e dos propósitos de Deus na vida de Jesus. E ele nunca renegou Judas, ele deixou, ele foi traído, mas ele apontou para ele. Ele disse, quem é o que vai te trair, Senhor? Ele disse, aquele que vai molhar o pão ali no bocado que eu vou dar. E foi o Judas que fez isso, né? Nós sabemos. Mas tu, ó Senhor, seja misericordioso comigo. Clame a misericórdia de Deus sobre a sua vida. A misericórdia de Deus, ela nunca falha. Ela nunca falha, ela é poderosa, ela vai te livrar de todos os teus inimigos, inclusive de você mesmo. E levanta-me para que eu possa retribuir-lhes. Jesus, ele diz, quando eu for levantado, e ele foi levantado na cruz, eu atrairei muitos para mim. Jesus estava, de certa forma, já profetizando como ele morreria. E esse salmo já é um prenúncio de tudo aquilo que o Senhor passaria e falaria para falar da obra do Senhor nessa terra. Por isso, eu sei que tu me favoreces, porque o meu inimigo não triunfa contra mim. Eu já falei e vou tornar a falar, nenhum inimigo de Deus vai triunfar nessa terra. Amém? E quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade. Seja sustentado pelo Senhor, seja íntegro toda a sua vida. Integridade é uma palavra que tem que seguir aqueles que amam verdadeiramente ao Senhor, que o servem verdadeiramente em espírito e em verdade, e me pões diante da tua face para sempre. Coloque-se na presença do Senhor e Ele vai te colocar diante da face dele para sempre. Aleluia, esse salmo é lindo. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. Amém e amém. E assim o salmista termina esse salmo lindo que é o Salmo 41, de eternidade a eternidade. O Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te segurar, o Senhor vai te salvar, o Senhor vai cuidar de você. Ele vai te abençoar para sempre, de eternidade a eternidade. Bendito seja o Deus de Israel. E ai daqueles que se levantam contra os escolhidos de Deus, contra o povo que Deus escolheu nessa terra, contra o Israel de Deus, que hoje somos nós, e tem o Israel de Deus, que foi os primeiros que receberam a promessa de Abraão. Ai daqueles que falam mal desses escolhidos do Senhor. Tem um dos dirigentes nossos aí que andou falando bobagens contra o povo de Deus, né? E apoiando os inimigos do povo de Israel. Eu só lamento por ele, porque ai daquele que se levanta contra a menina dos olhos de Deus. Seja sempre favorável ao Deus de Israel, ao povo de Israel. Ore por Jerusalém, sempre pelas portas, pela paz em Jerusalém, porque a palavra de Deus diz: prosperarão aqueles que te amam, cairão por terra aqueles que são contra o Deus de Israel, do seu povo, do povo escolhido nessa terra. Aleluia! Que o Senhor abençoe seu dia, que Ele te guarde de todo mal, que Ele abra
a sua mente, que ele seja a luz na sua vida, que essa palavra salte aos seus olhos, que o Senhor traga a rema dessa palavra, para que você entenda, para que você o receba, para que você aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é uma proposta que Deus faz para você. Ele está entregando para você o Filho dele, dizendo: me aceita, aceita meu filho, aceita a obra da cruz na sua vida, para que você vá bem, para que todas as coisas, para que a tua alma vá bem, para que você receba a paz que vem do Senhor, e é uma paz que excede o nosso entendimento, não é uma paz que depende de circunstâncias. Receba o Senhor na sua vida sempre, todos os dias. Levante-se e diga: sim, Senhor, eu te aceito, eu te recebo no dia de hoje, eu te recebo na minha vida, eu vou servi-lo, Senhor, de todo o meu coração. Sirva ao Senhor Jesus, sirva ao Deus de Israel, e você prosperará, e você será abençoado, e você será guardado, protegido por tudo que o Senhor tem para nos dar, que não é pouco, é eternidade a eternidade. Ele vai cuidar de você. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã nós voltamos aqui com o Salmo de número 40, como o servo suspira pelas águas, a minha alma suspira pelo Senhor. Esse Salmo 42 aqui é muito bonito. Amanhã nós vamos falar dele, aleluia. Um abraço e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, amém?